Olá e bem-vindos ao Got Shell, o seu programa de segurança da informação, notícias e atualidades do universo cyber. Hoje é terça-feira, dia 24 de outubro de 2023. Eu sou o Dino e me acompanham Anderson de Godoy. Olá a todos. Marcelo Pacheco. Olá, pessoal. E como convidado especial, hoje recebemos Matheus Landim, arquiteto de solução da Pars. Bem, pessoal. A Pars já participou aqui do Got Shell para falar de Red Hat, né? Mas hoje o assunto é segurança no ciclo de desenvolvimento de software, ou SDLC, com a Synopsys. Matheus, seja muito bem-vindo e eu gostaria que tu nos falasse um pouco da Synopsys e como ela se coloca no mercado de segurança. Obrigado, Edino. Obrigado, Pacheco, Anderson. A Synopsys, ela se posiciona no mercado com mais de 35 anos de história, né? Porém, não era tão conhecida no Brasil. Eles tentaram vir há uns 6 anos atrás, só que não tiveram tanto sucesso. E em novembro do ano passado, vieram por meio da distribuição, né? E aí, justamente por conta da capilaridade que ela tem com as revendas, com mais penetrabilidade no território, né? Então ela teve mais sucesso dessa forma. Ela é uma companhia que não cuida apenas da qualidade de código, mas também ela cuida da IDE, soluções voltadas ali para a construção de chips embarcados em carros, aeronaves, e entre outras, em computadores também. Então, é uma companhia que ela, atualmente, a nossa divisão, ela foca na qualidade de software, na segurança do código. Isso é interessante porque a primeira vez que eu ouvi falar da Synopsys, eu fui procurar e era uma empresa de semicondutores, né? Então, Exato, um chip, e daí será que eu tô vendo a mesma empresa? Mas não, né? Eles têm as duas divisões. exato. Exatamente, Dino. E de uns 15 anos para cá que ela vem focando diretamente nessa parte de segurança de código, né? Justamente que era um campo onde as empresas não olhavam tanto. Normalmente você vê as companhias tendo firewalls, DLPs, toda aquela segurança de camadas, de endpoint, mas não se preocupam com o código. E tem dados alarmantes que você acaba vendo na internet, cerca de 75% das explorações atuais estão sendo feitas na camada de código, porque era uma área que não era vista antigamente. E a Synopsys está conduzindo e se enveredando para esse lado. Uhum. Legal. Pode falar, Pacheco. Não, até uma coisa que me impressionou bastante quando eu conheci a Synopsys é até a questão do posicionamento dela aí no relatório do Gartner, né, nas soluções de, de análise de código, né? Ela está muito bem posicionada e muito à frente até dos seus concorrentes, né? É Interessante verdade. essa. E muita gente, que nem o Matheus colocou no Brasil, ainda não conhecem a marca em si, né? E até o potencial da solução. É verdade, Pacheco, muito bem lembrado, né? A Sinopse se posiciona ali no quadrante mágico como líder, né? Então, às vezes, a gente conversava com as pessoas que só conhecia a Sinopse devido ao quadrante mágico. E até interessante que uma coisa que eu já mexi com outras ferramentas desse tipo foi a facilidade de uso da Synopsys, que foi uma coisa que me impressionou, né? Um dos problemas que a gente tinha, principalmente com o cliente, de botar dentro da esteira de desenvolvimento dele, era a parte de integrações, que eu tinha que ser alguma coisa muito específica para ele conseguir fazer a integração, que daí não era algo que ele tinha na parte de desenvolvimento dele, né? E dificultava. E já com a Synapse não, né? Consegue fazer as integrações de formas bem mais simples, inclusive de upload do próprio código para dentro da plataforma, se for a necessidade, para ela fazer os descansos. Essa Exa- é uma coisa que facilita. E eu acho que quanto mais, falando agora um pouco da questão do desenvolvimento, porque eu acho que a maioria ainda é uma área que está crescendo muito, né? A integração do segurança com o desenvolvedor, porque eu acho que a preocupação normalmente dos desenvolvedores é entregar a solução funcional. Então, se ele tem lá uma demanda de eu preciso fazer um cadastro de clientes, ele vai se preocupar que quando o cara colocar os dados e clicar no salvar, ele vai salvar essa informação no banco de dados. Mas o que está rolando por trás, que é a parte de segurança, ou seja, como ele faz isso, ainda é um ponto que eu vejo na maioria das organizações bem falho, porque ela tem uma demanda de desenvolvimento ágil, né? Tem que ser rápido, tem que entregar, tem que fazer, nós precisamos para amanhã e tal. E a segurança fica em
segundo ou terceiro plano muitas vezes, né? Então acho que isso está começando a mudar, até porque o número de ataques está cada vez crescendo, né? E normalmente as aplicações, ou seja, até acho que o próprio surgimento de muitas startups com soluções que já nascem nesse mundo cloud, ou seja, aplicação exposta, então eles acabam mudando um pouco esse conceito. Eu acho que ferramentas que possam agilizar esse processo, que possam trazer essa cultura aí para dentro das organizações que têm desenvolvimento, eu acho que é muito interessante. E hoje o desenvolvimento, ele não está... Eu sou da época antiga, né, que desenvolvimento era empresas de software house, né, que desenvolviam, mas hoje nós temos clientes de N setores, vou citar exemplos até do setor metal mecânico, por exemplo. Então, onde é que, se eu voltar anos atrás, ia ter uma equipe de desenvolvimento dentro de uma área de metal mecânico, uma rede de postos de combustíveis. Posto de combustível se preocupava em encher o tanque dos carros. Hoje tem toda uma experiência que eles têm que entregar para o cliente lá, daquela questão de pontos de vantagens, soluções que estão no celular do cliente, que estão na nuvem, e ali por trás tem toda uma equipe que está desenvolvendo dentro dessa, para melhorar a experiência do cliente, né? Só que a segurança tem que ser uma preocupação, porque tem um vazamento de dados aí dessa aplicação. Hoje nós temos uma lei, né, que é a LGPD, que trata desse caso, né, de como que esse cliente, até além da marca ser afetada, né, porque eu penso bem, eu tenho lá, utilizo lá o aplicativo do fornecedor X e de repente tem um dado vazado ou tem uma vulnerabilidade. Então acho que isso é importante as empresas se preocuparem cada vez mais com isso, né? Porque além do ponto jurídico, né, tem a questão da marca em si que vai afetada muito nesses ataques, né? Então acho que é legal, e cada vez mais que ferramentas consigam facilitar essa análise de código, muito bem-vindo ao mercado. Com certeza. Até falando isso da parte da análise, porque é muito comum, eu acho que o primeiro, né, que nem tu tinha comentado antes, o cara vai comprar um firewall, né, ele vai cuidar da parte de segurança de borda dele. Não, agora eu quero investir um pouquinho mais. Daí ele vai fazer um pentest, por exemplo, né? Só que o pentest, claro, ele vai ter aquele ponto de vista, geralmente, que ele não sabe necessariamente o que está rodando lá dentro, e ele vai fazer tentar algumas vulnerabilidades conhecidas para tentar explorar. Qual a vantagem da análise de código? Ou só o pentest é suficiente, só a análise de código? Por que eu deveria combinar as duas abordagens? E que tipo de situações que cada um é mais indicado? Então, ótima pergunta, Dino. O pentest a gente costuma falar que é uma foto de como está naquele momento a companhia, né? Principalmente a parte produtiva, como que está tudo da companhia naquele momento. A ideia de você ter uma aplicação dentro de casa que consiga fazer essa análise, tanto no momento que o desenvolvedor está escrevendo o código, tanto no momento das aplicações que já estão em legado, em tempo constante, digamos, em constante avaliação, é o cenário mais ideal. O pentest, digamos, seria a última etapa. Até conversando com os engenheiros da Synopsys, eles falam, olha, o pentest a gente costuma deixar para a última etapa e nós recomendamos que as correções sejam feitas durante todo o ciclo de desenvolvimento. E que o pentest seja feito assim uma vez ao ano. Ou às vezes nem tenha tanta necessidade de fazer o pentest. Justamente por você já ter boas ferramentas de AST dentro da sua companhia, ter um ciclo de desenvolvimento muito bem construído durante esse período. Então é o ideal para as companhias que querem se sentir blindadas, querem se sentir seguras, né? Ter ferramenta de AST é algo imprescindível hoje em dia. Sim, que o IAST, né, o IAST, ele é uma coisa contínua, né? Ele está sempre... Ele tem que estar na esteira de desenvolvimento para ser efetivo. Ele não é uma coisa que ele vai pegar, assim, que vai fazer periódico, né? Exato. Por exemplo, o SAST, que seria uma das ferramentas da Synopsys, denominada Coverity, ele olha exatamente para o momento do desenvolvimento. Aí, se a gente vai olhar para o momento de produção, a gente está falando de uma ferramenta de DAST também. E aí, por aí vai, tem toda essa sopa de letrinhas aí dentro da Synopsys, mas a ideia dela é justamente ter todas as soluções, né, para as companhias. Então, fala a sua dor para nós que nós vamos ter uma solução para vocês. Isso até é interessante, porque eu estava vendo, só nessa parte de desenvolvimento existem vários produtos, né? Então tem a parte de IDE, né, o CodeSight, tem o Risk Manager, tem o próprio IAST, o IAST, né, o Seeker, que vocês estavam comentando. Tem como dar um aparato geral das soluções da Synopsys e o que é a aplicabilidade de cada um?
Claro, vamos lá. Vamos começar primeiro pelo Covert, vamos pela linha de raciocínio mesmo do SDLC. O Covert ele vai ser o SAST, que é Static Application Security Test, então é o teste estático das sinopses. Ele vai olhar exatamente para o momento que o desenvolvedor está escrevendo o código, está compilando, está reescrevendo novas aplicações. Tem suporte para as principais linguagens de programação, é uma ferramenta muito poderosa aí de mercado, mas voltada para o momento do desenvolvimento. Então isso eu Agora, vou botar como um plugin lá no VS Code. exato. Ele vem um plugin acoplado e também você tem uma plataforma de triagem, né? Então, automaticamente, quando o desenvolvedor está escrevendo, já vai vendo os apontamentos para ele. Olha, aqui pode entrar um SQL injection. Reescreva. Ele dá também uma pequena sugestão também, né, acerca Hum, da... E aí, por exemplo, mas tem uma equipe de gerência dos desenvolvedores. Eles conseguem ver dentro de uma plataforma do Coverity onde qual é a vulnerabilidade, quem é o responsável por corrigir. Então, a triagem, se foi triado, se não foi triado. Então é possível também pelo Coverity. isso vai integrar também com GitLab, com GitHub? Integra-se também. GitLab, GitHub, Azure DevOps, integra perfeitamente com eles. Sim, para É, fazer o blame, né, de quem desenvolveu aquele pedaço do código para tu analisar, legal. bom, dá para ter essa rastreabilidade. E aí, agora falando da solução que olha para a produção, que é o DAST, no caso, que é Dynamic Application Security Test, então é o teste dinâmico. Nós temos o White Hat, é uma solução baseada em nuvem, né, justamente pela fácil implementação, fácil escalabilidade. Então, apenas ao cadastrar um site dentro do portal da White Hat, você vai parametrizar todas as configurações, inicia-se e automaticamente ele vai fazer toda a varredura. O White Hat é aquele teste de caixa preta, então ele vai funcionar exatamente como um pen teste. Nós costumamos ofertar ele como um DAST com serviço embarcado, porque por trás dele também tem engenheiros da Synopsys que fazem toda a curação, toda a varredura da solução da web, né, justamente tira os falsos positivos e auxilia também em novos retestes. Como que eu faço para corrigir essa vulnerabilidade? O cliente vai ter todo esse aparato, todo esse suporte da ferramenta para conseguir fazer uma correção, entender melhor por que que aquilo é uma vulnerabilidade. Então tem um time por trás que vai dar todo esse suporte para a companhia. E o IAST também, então, fechamos o tema de DAST, é a solução líder de mercado também. Um outro ponto que eu já estava esquecendo, ela é a única que pode ser colocada dentro do ambiente de produção, né? A Synopsys atesta assim embaixo, olha, pode colocar no seu ambiente de produção que não vai ter nenhum prejuízo, seu servidor não vai cair, nada vai acontecer. As outras costumam falar, não, coloca no ambiente de homologação. A Synopsys ela assina embaixo justamente para você colocar no seu ambiente de produção que não terá problema algum. E aí nós também temos a ferramenta de IAST, que seria o Seeker. O Seeker ele é mais voltado para o teste ali de API, é um teste, se a pessoa não quer um DAST exatamente da forma como o White Hat em SaaS, você consegue ter o Seeker ali, que também consegue te apoiar no teste de API, teste de sites, e aí você vai acessando o site, cadastra o site dentro da plataforma. Ao acessar o site, você vai navegando por ele, por exemplo, vão entrar no site de alguma empresa de e-commerce. A gente entra na aba de departamentos, entra na aba de eletrônicos. Só de você entrar em cada uma dessas abas, ele já vai identificando o código comprometido e vai apresentando para o desenvolvedor onde que está tendo os gaps. Então é bem Legal, interessante. então é tipo um proxy, né? Isso, seria mais ou menos isso. Tá, não, perfeito. Então, assim, tem a parte estática, né, que vai analisar o código no momento que está sendo desenvolvido, ou como o Anderson tinha comentado antes, eu possa fazer upload num código que eu já tenho feito. Ele tem alguma coisa assim, por exemplo, eu quero escanear esse repositório aqui, porque, né, estou implantando agora, tô fazendo, então já perdi aquele momento do durante, né? Sim, O desenvolvimento. E eu mando escanear aquele repositório e procurar possíveis vulnerabilidades. Isso está lá no static, né? no estático, não dá Tá. E problema. daí depois, então, o DAST vai ser aquele que é uma mistura de um pen test, então ele vai fazer um acesso remoto, vai procurar vulnerabilidades conhecidas. E e o IAST. O IAST ele vai funcionar também como se fosse um DAST ali. Ele vai ser um teste interativo, Interactive Certo. Security Test. Então você vai acessando a plataforma e ao acessar você vai tendo os pontos de vulnerabilidade ali. Certo, certo. E tem outra solução também, muito utilizada para o mercado de open source. Então, os clientes que usam ali open source containers,
Todo código open source, nós temos o Black Duck. O Black Duck ali é a solução que vai olhar exclusivamente para open source. Mas ele vai olhar desde o no momento de desenvolvimento até a produção. Então ele cobre todo o ciclo ali de desenvolvimento. Não, isso que eu achei muito interessante, eu até ia comentar contigo, porque eu acho que todos os relatórios sempre apontam como uma das grandes ameaças cadeia de software, né? Porque eu estou desenvolvendo um software, eu vou usar, né? Surgiu agora, semana passada ou retrasada, um bug no curl, por exemplo, Ah, que sim. ele é utilizado, é uma pessoa que desenvolve, que mantém, ele é utilizado por muitos projetos, né? Quer dizer, e surgiu um bug ali que o pessoal nem divulgou para fazer protótipo nem nada, porque o risco é muito grande, né? Então, antes do pessoal atualizar. E isso às vezes é uma coisa, não, mas é o software lá que está desenvolvendo, eu só estou usando ele, não sou eu que desenvolvo, então eu não preciso cuidar. Então Sim. o Black Duck ele faz isso, ele faz toda essa gestão e inventário, inclusive, de softwares open source que eu uso. Sim, toda a verificação. Tudo que é containerizado, tudo que é open source que a companhia utiliza, o Black Duck consegue fazer aquela varredura. Inclusive se acopla ao Kubernetes, ao Docker, OpenShift também. Então, enquanto essas soluções olham justamente para a integridade do container, o Black Duck ele vai a nível de código. E o mais interessante dele é justamente ele rastrear a vulnerabilidade. Então, às vezes, não está naquele repositório, naquela biblioteca inicial. Ele vai rastrear o problema. Hum. Ele vai até a raiz do problema para ser corrigida a raiz. E também tem soluções automatizadas. E ele faz isso por meio de um double check que ele faz durante a verificação da biblioteca dele com a biblioteca do cliente, o repositório do cliente ali. Legal. Até ainda nesse assunto do Black Duck, eu sei que existem alguns projetos de legislação, inclusive nos Estados Unidos, para que os softwares saiam com tipo um inventário de tudo que é contido, todas as bibliotecas, todos os. Ele vai ajudar também nessa. Porque às vezes eu estou usando, só se eu usar, por exemplo, um sistema operacional Linux, a quantidade de projetos e bibliotecas, às vezes, mesmo para o desenvolvedor, é muito difícil de identificar, né? Sim, Ele consegue fazer isso? consegue sim. E eles chamam de SBOM. Software Business, agora eu não vou lembrar exatamente o termo, mas aí ele vai pegar essa lista de materiais que ele costuma falar para compor o software. É isso, alguma coisa como lista de materiais, né? Exato. E aí é SCA, o Black Duck ele se posiciona como SCA, que é Software Composition Analysis. Então é análise e composição de software. Vai ajudar justamente a compor um software mais seguro. Isso é muito interessante e eu acredito que vai ser cada vez mais essencial, né? Principalmente para a questão da legislação, que eu acho que é uma coisa que vai ganhar mais força, principalmente por causa desses, como já aconteceu no passado, até com o Bash, com o Log4j, né? Vulnerabilidades assim de projetos que às vezes o cara só usa para fazer log lá do framework Java dele. Só que o impacto disso e a quantidade de gente que usa é muito grande. Então, se eu tivesse que fazer uma previsão, esse vai ser uma das coisas que mais vai pegar aí no futuro. Exatamente, uma solução muito requisitada aí, justamente por isso. E você tocou até na parte de compliance, né? Questão jurídica, ele ajuda muito na questão de criação de novas políticas, criação, por exemplo, eu quero quebrar a pipeline do meu desenvolvedor se eles for subir um arquivo com mais de 4 vulnerabilidades críticas. Então, o Black Duck consegue ele quebrar a pipeline ou gera um alerta aí do desenvolvedor. Legal. Eu vi também que tem uma ferramenta para gestão de risco, né? Exato, o SRM, você deve ter visto. Ele, no caso, vai funcionar como uma solução que vai compilar todas as informações. Então, se o cliente já tem um SAST, um DAST, um SCA e um IAST, você só precisa olhar para um painel. Essa é a ideia da Synopsys. Antigamente ele era denominado Codex, atualmente ele está como SRM, então Software Risk Manager. Então você vai ter todas as informações do AppSec condensadas em um único lugar.
Assim você consegue ter um monitoramento muito mais eficaz ali, tendo a priorização dos findings, dos achados ali para solução e para você conseguir fazer correções mais pontuais. Normalmente as empresas estão sempre com a equipe de desenvolvimento apagando incêndio. Então vamos apagar o que é mais crítico naquele momento. O SRM consegue dar toda essa visibilidade mediante o merging de todas as soluções. Então ele vai pegar o SCA, o SAST e o DAST e ele vai ver o que é de mais emergente naquele momento. E ele faz a priorização do que realmente é mais crítico. Aí sim, aí sim, Pacheco. Via Machine Learning, ele consegue fazer essa priorização. Eu consigo também setar algumas coisas de priorização, por exemplo, assim, eu quero ver o que possa ser de fácil exploração ou de que possua já exploit conhecido, alguma coisa assim, talvez. Conseguiria sim, conseguiria também, Anderson. Sem É, que é problema. interessante que daí ao invés de daqui a pouco, né, sair atirando para todos os lados, já com a parte de priorização já facilita, né, mas daqui a pouco algo específico, até mesmo para a plataforma que está desenvolvendo, eu quero ver os CVEs específicos para o meu tipo de código, Python, sei lá, alguma coisa assim. É, que hoje cada vez mais essa questão de priorizações, analisar riscos e tal, porque pensando numa organização, tu não tem braço, tu não tem dinheiro para dar esses tiros para tudo que é lado, né? Você tem lá um monte de vulnerabilidades, minha superfície de ataque, a minha exposição, ela tá lá e tá, é o que então realmente eu tenho, beleza, eu tenho X de dinheiro, eu tenho X de pessoas para trabalhar, então eu tenho que botar meus esforços naquilo que realmente é mais crítico para a organização, né? Então tem que pensar também quais aplicações que são mais críticas, que tem um impacto maior, né? Ó, se essa aplicação aqui parar, eu paro de produzir, eu paro de vender, eu paro, ou seja, eu vou ter um impacto no negócio muito grande. Então é legal ter um dashboard que tu consiga ter essa visão e priorizar realmente aquilo que tu vai dedicar mais esforços, né? Porque eu acho que cada vez mais, ou seja, a questão do investimento e das pessoas tá mais difícil, né? Eu acho que um outro ponto que tu não comentaste, eu sei que tem na solução, é a questão de análise de código de mobile também, né? Ele tem. Isso, verdade. Tanto o Covert, né, ali para o desenvolvimento em SAST, no caso, no momento do desenvolvimento, também consegue olhar para as aplicações mobile, seja iOS, seja Android, olha sem problema algum. É um mercado que está crescendo. Matheus, então, com o crescimento aí da utilização de práticas ágeis aí na área do desenvolvimento, né? O que a Synopsys tem para ajudar nesse tipo de aplicação, ou seja, nesse tipo de para aumentar a velocidade, e a qualidade e a consistência no desenvolvimento de software? Perfeito, Pacheco. A Synopsys tem vindo com uma cultura do shift left, né? As empresas têm vindo com essa cultura de deslocar para a esquerda, ou seja, trazer para o momento do desenvolvimento a correção das vulnerabilidades. Então é ideal que você tenha ali no seu ciclo de desenvolvimento de software ferramentas de AST voltadas para o início. Não deixar chegar em produção uma aplicação já rodando 1000 por hora com centenas de vulnerabilidades, assim podendo trazer algum prejuízo para o cliente. Então, a ideia da Synopsys é justamente trazer para a esquerda, e uma grande solução que eles lançaram esse ano, inclusive, foi o Polaris, né? Tem sido a joia da coroa da Synopsys. Ela vai englobar tanto a ferramenta de SAST, que é o teste estático, quanto a ferramenta de SCA. Então, a composição de software ali dentro da ferramenta. Então, a ideia é que o Polaris compile todas as soluções. Então, tanto o SAST, quanto o SCA, quanto o DAST. Atualmente, ela está somente com o SAST e o SCA. Até o comecinho do ano de 2024, ela já vai ter incorporada o DAST também. A ideia é uma solução 100% baseada em nuvem, né? Então, uma solução ali sem a necessidade de ter nenhum hardware instalado, nenhum software configurado. Apenas com a URL você faz o acesso ali do desenvolvedor. A Synopsys também dá a possibilidade de fazer a autenticação de 2 fatores. E aí você consegue acessar a plataforma. É uma plataforma bem completa e muito intuitiva. Essa solução você consegue, inclusive, fazer a verificação, a varredura da aplicação, só subindo o arquivo em zip dentro da plataforma do usuário. Então, dentro do acesso ali do usuário, você já consegue fazer um upload do código sem problema algum. Esse é um dos grandes diferenciais dele. Outro diferencial é justamente você conseguir fazer o apontamento direto no SCM, ou seja, GitLab, GitHub, e iniciar um teste diretamente apontando a URL, utilizando o Access Token, e aí você consegue realizar essa verificação. Uma solução muito procurada ultimamente, também devido aos seus dashboards, que são bem completos e você consegue ter uma visão bem gerencial de como está toda a organização ali.
Ela legal. facilita bastante, acho que até o Anderson bom, pode falar. É, eu testei essa parte do Polaris bem legal, que inclusive tu consegue direcionar os tickets, né? Gerar que já está sendo corrigidos, destinar ele para quem faria a parte de correção. Mas tu também consegue gerar parte de reportes, já baseado em WASP, Top 10, PCI, ele gera as informações que para compliance hoje são importantes principalmente. Sim. Então, por ser para metodologia ágil, né, é importante que tu precise, ok, o que que eu preciso fazer para estar em compliance com determinadas coisas. Então, o É, dashboard dele traz essas informações de reporte bem completo, bem legal. porque o que eu vejo até de outros players, às vezes, e acho que muitas empresas acabam desistindo de projetos, ou os projetos não chegam ao fim, né? Quando começa, vou adquirir uma solução para colocar na minha esteira de desenvolvimento, para fazer a parte de análise de código, para tudo isso que nós estamos falando até agora, mas às vezes a coisa é tão complexa que as empresas acabam desistindo no meio do caminho, né? E pelo que eu entendi, vi do Polaris e até por feedbacks, ele descomplica todo esse processo, né? Não Bastante. sei se eu estou certo na minha colocação, mas acho que é isso que Dando é o pela. meu ponto de vista, que não sou desenvolvedor, eu nos testes eu consegui integrar com o GitHub e com o código para fazer os scans de vulnerabilidade. Tá? Então, tipo, acredito eu que para quem trabalha diariamente com isso seja ainda mais simples. Basicamente foi a URL do repositório que eu queria fazer os scans e eu precisei gerar a chave, o token, para ele poder ter aquele acesso e fazer a parte de inspeção dos arquivos. Mais que isso, eu acredito que não é necessário. Isso é Então, importante para facilitar a adoção, né? Tu Ah, convencer a isso. pessoa que vai usar a usar, né? Se for simples, e não impactar no dia a dia desse É que nem desenvolvedor, de melhor, né? outras soluções que tinha sido testado, tu precisava ter uma ideia específica para o Hum. teu código, para conseguir fazer. Aí é, tinha que configurar não sei o que também. É complexo, né? Daí a metodologia ágil cai por terra daí. até porque o desenvolvedor já não tá muito com uma. Às vezes sempre essa. Entre segurança e desenvolvimento são duas áreas que cada um vê a sua visão. E tudo que tu dificultar ou fizer que mude o padrão dele do dia a dia, vai ser ponto para o projeto você não chegar ao seu fim, né? Então, se o cara começa, não, aqui não dá mais, porque tá dificultando, tô demorando 10 horas. Então, essa questão de quebrar esse paradigma é bem interessante. É justamente isso, uma solução que vai trazer mais morosidade ali para o desenvolvedor, mais Hum. trabalho para ele, ele vai, obviamente, não quer usar, não vou querer usar, ou trazer uma lista de falsos positivos muito elevado, ele também vai falar, ah, Também. não tenho desejo dessa solução, vai me dar mais trabalho do que me ajudar. Então a Synopsys também tem esse cuidado. Todas as soluções que eu falei, a Synopsys busca ter a menor taxa de falsos positivos do mercado. É uma, como posso dizer, é um slogan que a maior parte das companhias tem usado, mas a Synopsys é a única que consegue comprovar que realmente tem a menor taxa de falsos positivos do mercado. E de forma automatizada. Então não tem nenhum engenheiro por trás fazendo essa limpeza dos falsos positivos. É por conta de toda a inteligência embarcada nas soluções da Synopsys que eles conseguem ter esse trunfo aí de menor taxa de falsos positivos. Porque eles têm justamente a noção de que se tem uma lista gigantesca de falsos positivos, o desenvolvedor não vai querer usar aquela ferramenta. Vai ser mais um gasto de dinheiro para a companhia. Uhum. E isso, toda a área de segurança é um histórico bastante significativo, né? Começou, eu me lembro, na época, 10, 20 anos atrás, com os IPS, IDS, que eles eram muito ruidosos, né? Então vinha um monte de notificação, no final das contas, o administrador mandava para uma, para uma caixa separada ali e nunca olhava. Então não tinha valia, né? Sim, Com o tempo, as ferramentas foram se aperfeiçoando e foram sendo mais cirúrgicas, digamos assim, né? Então exato. isso é muito importante, né? Para que não tenha que ter alguém lá o dia inteiro só olhando a notificação, né? Exatamente. Matheus, tu comentou ali sobre as diversas tecnologias que a Synopsys tem ali, né? Como que para cada uma dessas tecnologias ela tem a sua função, né?
como que a gente integra elas dentro do nosso ciclo de desenvolvimento. Maravilha. A ideia é que a sinopse tem justamente integrar à esteira e não ser algo muito moroso. Nós conseguimos integrar diretamente no CI, então ferramentas como Jenkins, por exemplo, você consegue fazer a integração direta ali da ferramenta, por exemplo, do Polaris. Com o Verity também se integra ali ao CI/CD, o Black Duck, todas as soluções elas acabam se acoplando ali de uma forma mais facilitada possível. Tem muitas APIs também que a Synopsys acaba disponibilizando, então você pode fazer essa conexão via API ou algumas funcionalidades já estão pré-montadas ali dentro da ferramenta. A parte de API para a parte de desenvolvimento é bem facilita bastante, né? Que faz a chamada de API já durante o processo e consegue já ter o resultado e a verificação necessária. Então tá, eu queria agradecer o Matheus e a Pars por ter ajudado a gente aqui a trazer um pouquinho mais de conhecimento para os nossos ouvintes. E por hoje é só. Nos sigam pelo @got_shell no Instagram e no Twitter ou pelo e-mail got_shell@integrasul.com.br. Abraços e até a próxima. Até a próxima, pessoal. Nossa, pessoal, obrigado. Até mais, pessoal. Valeu.